As palavras do meu professor perfeito. Eu já falei sobre esse livro num vídeo sobre práticas preliminares lá atrás, mas algumas pessoas fizeram algumas colocações nos comentários aqui por e-mail recentemente. Então eu vou fazer alguns comentários sobre o lugar que essa obra tem, a necessidade de estudar isso ou não, quando que se estuda isso, e alguns comentários sobre de onde vem esse livro e o contexto cultural dele e tudo mais, ok? Quem quiser pedir os cartões é só mandar o seu endereço para esse e-mail aqui. Quem quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho, para minhas atividades, ou pelo menos para receber os cartões, pode fazer por esse endereço aqui, onde tem instrução de PayPal, PagSeguro e também contas bancárias na qual é possível fazer essa contribuição. Por favor, cliquem aí no joinha, assim, deem um like no vídeo e se puder assinar o canal, ajuda bastante essa situação aqui, divulgar também nas redes sociais. Se vocês veem que tem algum mérito, né, claro, não precisa divulgar se vocês acham que, se vocês estão assistindo só para, sei lá por que vocês estão assistindo, né? Enfim. Eu fiz uma brincadeira no vídeo passado, né, a pessoa achou que era o nome do vídeo, mas eu tenho essas palavras que eu coloco no cartão, né, que é uma espécie de um clickbait que eu faço, e eu botei as palavras do meu professor perfeito ali, porque eu estava falando de Upadesha, né, de transmissão, a transmissão oral diretamente do seu professor, ok? Então, o título do livro do Patrul Rinpoche, né, que se chama Palavras do Meu Professor Perfeito, editora Macara, tradução da querida Patrícia Zebrauskas. Ou você pode também comprar a tradução em inglês, que é da Padmakara, sob a orientação de Jigme Chense Rinpoche. Então, The Words of My Perfect Teacher. Esses livros são livros bastante recomendados dentro do budismo tibetano, bastante sem muita discussão, né? Mas eu vou entrar aqui nos comentários que surgiram, ok? Bom, enfim, esse livro, o nome desse livro em tibetano é Kunzang Lame Zalung, né? Kunzang é Samantabhadra com Tunzampo, Lama é Guru, né? Então Guru com Tunzampo, o professor com Tunzampo. Zalung, Zal é boca e Lung é transmissão. Então a transmissão oral, né? A transmissão direta, a transmissão pessoal. Então Zal também tem um contexto de presença, a presença de Kontunzampo, né? Ensinando para quem estava ouvindo e escreveu o livro, ou seja, Patrul Rinpoche. Então quem é Buda Kontunzampo aqui? O nome dele é muito fácil de saber. É Jigme Gyaltsen Nyuko. Jigme Gyaltsen Nyuko era o professor de Patrul Rinpoche. Então o Kunzang Lame Zalung, que tem esse título exaltado, né? A transmissão oral do Buda primordial, os ensinamentos que eu recebi diretamente do Buda, que é o principal Buda, o Buda que é o cerne dos ensinamentos. A transmissão oral do Guru de tudo estar perfeito, do Guru de tudo ser bom, onde não tem imperfeição. Não tem imperfeição no Guru, não tem imperfeição no ensinamento do Guru, não tem imperfeição no aluno do Guru, não tem imperfeição em lugar nenhum. É perfeitamente bom. Kontunzampo significa perfeitamente bom, né, o nome desse Buda. Samantabhadra. Então, tudo perfeito. Então, a instrução oral do professor, todo perfeito, perfeitamente, absolutamente perfeito. Né? Então, quem era esse? Era o professor do Patrul Rinpoche, Jigme Gyaltsen Nyuko, que era um aluno de Rizin Jigme Limpa. Então, quando a gente vê essa linhagem de Rizin Jigme Limpa, né, Longchenpa, tem toda aquela linhagem antes do Longchenpa, podem ver o vídeo que eu fiz recentemente. Aí chega no Longchenpa, o Rizin Jigme Limpa recebe essa transmissão visionária do Longchenpa e, né, um dos alunos dele era esse Gyaltsen Nyuko. Né? O Gyaltsen Nyuko foi professor do Patrul Rinpoche e o Patrul Rinpoche foi coletar esses ensinamentos junto com muitas outras pessoas que eram aluno do Gyaltsen Nyuko. E ele anotou, essas são as anotações de aula dele, o que ele ouviu do professor dele. Isso aconteceu no século XIX, né? O Patrul Rinpoche ouviu isso do Gyaltsen Nyuko no século XIX. Então, o Patrul Rinpoche e os budistas, o tempo todo, eles estão vendo muita degeneração por todo lado, ou seja, os ensinamentos budistas se perdendo e sendo deteriorados, e as pessoas tentando tornar eles mais palatáveis para o gosto presente atual das pessoas, e não fazem uma adaptação correta, né? Então,
se via isso por todo lado e eles estavam assim, tentando preservar os ensinamentos do Higgs e Tigme-Limpa de uma forma que fosse praticável e simples. Então o Kunzang Lame Jalung, né, Palavras do Meu Professor Perfeito, ele inaugura um estilo de prosa no tibetano, porque o tibetano é uma língua que tem uma divisão muito grande entre o que é falado e o que é escrito. Então o que é falado é mais ou menos como o português coloquial, e o que é escrito não é um português formal, assim, o correspondente do nosso português formal que é escrito. Não é nem um português formal ao ponto de ser um português jurídico, um português acadêmico, um português muito castiço, muito correto ou antigo. Não, é a distância entre o tibetano falado e o Chokye, a língua do Dharma que está nos textos, ela é uma distância como se fosse entre o português e o latim. O tibetano dos textos, ele é muito, muito rebuscado, muito antigo, muito fora da realidade do que é falado no tibetano. E então, esse livro, Palavras do Meu Professor Perfeito, ele é uma grande adaptação para talvez a realidade daquelas pessoas que não tinham essa erudição toda. Então, falava a língua do povo, assim, falava de um jeito totalmente acessível. Teve um comentário de uma pessoa que disse que tem certas coisas ali que são muito para você ver como degenerou, né? Então, aquilo ali era uma coisa escrita por basicamente era um monge que não era um monge que tinha uma formação monástica universitária, assim. Era um monge que vivia num buraco muito pobre, um buraco no chão, os meditadores, os alunos do Patrul Rinpoche, né? Então isso era escrito, assim, pra gente que vivia com $30 por ano, assim, né? Tem esses meditadores que vivem com muito pouco. Eles ganham uma farinha de cevada, um chazinho, e é isso que eles ganham, e mal ganham roupa, um frio, né, uma pele de bicho, às vezes tapando um buraco, assim. E era o que eles tinham, eles não tinham um mosteiro, assim, o Patrul Rinpoche não podia prover nem queria também, ele tinha um problema com, né, essa distorção dos mosteiros serem tão abastados e tal, então eles viviam realmente de uma forma até clássico do Patrul Rinpoche, ele viver dessa humildade completa, sendo ele um tuco, ele vivia como uma pessoa, ninguém reconhecia que ele era um grande professor e tudo mais, né. Ele vivia de uma forma realmente despojada, assim. E essas pessoas, elas não tinham educação formal. Então ele preparou esse texto para ele ser compreensível para um monge assim que não tinha educação. Não era um monge que nem num rico mosteiro Geluk, onde eles têm muito tempo para estudar, muitas oferendas, muitas facilidades, não, era muita meditação e aquele buraco, assim, aquele lugar no chão para dormir, né? Imagina a umidade, imagina, sei lá o que é inimaginável. A gente pega um texto desses, então por um lado ele é rico em histórias, ele é rico, ele não é um texto complicado. Se pegar um texto complicado do budismo tibetano, ele é muito complicado. Ele é muito, como a gente está vendo ali no texto no Farol da Certeza, eles são muito rebuscados intelectualmente. Então esse não é um texto acessível. Porém, ele é um texto acessível escrito para monges no século XIX no Tibete. Então tem uma distância da nossa realidade hoje. Aí, como é que a gente faz essa adaptação? Primeiro, tem duas coisas importantes que a gente tem que ver. Quem é que vai ler esse texto e em que contexto? Então, não é um livro que você dá para uma pessoa curiosa em budismo. É um livro que serve para uma pessoa que está fazendo o Nondro ou que vai fazer o Nondro, que é uma prática que talvez a pessoa não saia fazendo de cara quando chega num centro de Dharma. Assim. Mas ela pratica um tempo ali, aprende, sabe o que é budismo, para depois se inteirar do Nondro e começar a acumular o Nondro e assim por diante. Então, não é para você não dá esse livro para qualquer pessoa que está curiosa com relação aos ensinamentos budistas. Você dá esse livro para uma pessoa que já está praticando e que vai praticar o Nondro. Não tem por que uma outra pessoa estar lendo esse livro. Esse livro é dirigido para esse público. Depois, esse texto, ele deve ser, a pessoa deve receber a transmissão oral desse texto, ou seja, ouvir ele todo em tibetano, né? A transmissão oral é uma autorização para estudar o texto, então a pessoa ouve ele todo em tibetano, e depois a pessoa vai estudar ele com um professor, o professor vai explicar, né? Então eu já recebi explicação desse texto de alguns professores e ouvi um ensinamento longo do Dzong Sarchen Rinpoche, que até foi mencionado aqui como
num desses comentários como alguém que adapta os ensinamentos de forma moderna, e de fato o Rinpoche brincou, ele falou que o Palavras do Meu Professor Perfeito, que é o cerne da linhagem dele, né? Então ele está falando assim como quem tem propriedade para falar, são sacos de depressão. Por que é um saco de depressão? Porque a gente não consegue... porque o Patrul Rinpoche era um professor de tal envergadura, em termos, ele era o próprio Buda, né? Porque ele vivia como Buda, ele vivia de uma forma extremamente simples. Ele dava lição nos maiores lamas. Então, os maiores lamas lá estavam... bons lamas realizados, mas existia algum obstáculo sutil. O Patrul Rinpoche, ele apontava, né, as falhas ocultas dos grandes professores, assim. Ele não era mole, ninguém achava ele fácil. Então essa é uma das outras coisas do livro, né? O livro não é fácil, o livro não é agradável, o livro não é um livro que a pessoa vai encontrar reconforto, vai querer gostar do budismo porque leu esse livro. Ele é como um bom professor que tem do Dharma, que não é fácil os professores. Então ele é que nem um professor, ele é o próprio, as próprias palavras do professor do Patrul Rinpoche, né? O Buda primordial, o Kuntum Zampo, né? Gyalwin Nyuko, não era mole. O Patrul Rinpoche não era nem um pouco mole. Então, se a pessoa quer avançar nesse caminho, aprender e fazer essas práticas e desenvolver isso aí, ótimo, isso aí vai avançar bastante. Outro comentário que tem que fazer desse livro é que ele tem um aspecto extraordinário dentro da Nyingma, que nessa época, talvez um pouco antes do Patrul Rinpoche, se começou na Nyingma a ter... começou o movimento Rimé, né, um movimento não sectário no budismo, e a Nyingma começou a dar muito, pelo menos aparentemente, eu acho que desde o Rinzai Milimpa ele já tinha comentários sobre a Tisha, sobre a tradição do treinamento da mente, mas esse texto partilha dessa tradição de comentar o cerne do que seria os Geluk, né? Então, por exemplo, ele fala bastante de Ungesh, dá exemplos de Ungesh, ele dá exemplos, ele fala bastante de treinamento da mente, fala bastante do ponto de vista do Atisha, de Pankara. Então ele é quase como se ele estivesse conversando com o nosso grande oponente, que na verdade não é tão distante de nós, que são os Geluk, ok? Tanto é que esse é um texto que ele é bem visto pelos Kagyu, pelos Sakya e pelos Geluk. Ele é um texto específico de uma prática de Nondro lá dentro da Nyingma, mas ele é bem visto, principalmente a parte geral dele, né? Bem visto por todas as escolas tibetanas. Ele não fala nada que pise no pé dos outros, assim. É surpreendente. Ele consegue ensinar de um jeito que qualquer das linhagens vai se beneficiar da leitura desse livro. Tanto é que mesmo quem não faz esse Nondro, muitas vezes lê esse livro, porque esse é o livro quintessencial sobre o Nondro. Claro, né, é como uma pessoa falou, então tem o Dzongtsa Chinse Rinpoche, fez um livro sobre Nondro mais recente, que é o Não é para a Felicidade, não sei como é que ficou o título em português, mas Not for Happiness, né, foi publicado em português também, então tem esse livro, mas a pessoa ela vai ler vários livros ao longo do Nondro dela, e com certeza o do Dudjom Rinpoche, o do Dzongtsa Chinse Rinpoche, todos esses a pessoa vai acabar, se a pessoa está principalmente fazendo o Nondro Nyingma, e outro Nondro Kagyu, outros Nondros, ela vai ler também o Patrul Rinpoche. Então o Patrul Rinpoche é para praticantes. Para praticantes que estão fazendo Nondro, estão se preparando. Então esse é um texto também, tem que entender que é um texto da grande perfeição, tem que receber transmissão oral, tem que estar dentro do contexto. Mesmo o Nondro do Longchen Rinpoche, esse Nondro, ele já está no contexto da grande perfeição, então é uma prática extremamente avançada. Não é um livro para iniciantes, né? Não é um livro para recomendar para iniciantes, e ele tem que ser explicado por um professor, porque ele tem essa coisa de ele estar nesse contexto de ser explicado para monges, naquele contexto do Patrul Rinpoche, que hoje em dia pode soar esquisito para algumas pessoas algumas coisas, então tem um professor para comentar. Mas o curioso, né, é que surge essa ideia com relação a esse texto, que é o texto que foi tornado acessível. Esse é um texto que é uma adaptação, é um texto que foi feito um esforço para chegar perto das pessoas menos educadas, né? Foi um esforço de popularizar o Dharma, de certa forma, tornar ele, né? Tanto que até tinha um lama lá que o Patrul Rinpoche encontrou, assim, nas andanças dele, e o Patrul Rinpoche andava disfarçado, ninguém sabia qual era a cara do Patrul Rinpoche, não tinha foto na época. E o lama começou a explicar o livro do Patrul Rinpoche pro Patrul Rinpoche. E
O Padre Rinpoche não disse nada, só ficava de vez em quando ele comentava, esse cara não é tão bom assim, para de elogiar ele. Aí depois, né, tava o Padre Rinpoche ensinando, e o lama esse viu que o Padre Rinpoche era o Padre Rinpoche, que ele estava tratando como atendente e que estava ensinando o texto dele. Então, o Padre Rinpoche disse que ele recebeu um bom ensinamento sobre os 4 pensamentos que transformam a mente desse lama. O ensinamento do livro dele mesmo ele recebeu desse lama também. Então, né, esse é um exemplo de humildade consumada, assim. Aí é curioso, né? Primeiro, tem certas dificuldades que surgem, é compreensível, mas se você tem que ver o contexto. Se você vai querer ler esse livro como uma introdução ao budismo, ou para entender o budismo tibetano, não é o melhor livro para ler sobre isso. Para ler como quem lê de fora. Se você vai ler de dentro, como quem está praticando, com relação ao Nondro, ainda não tem nada melhor. É o melhor livro. Você deve estudar, deve ler. A indicação do Shagdo Rinpoche era ler 25 vezes, pelo menos. Acho que ler 108 vezes não é suficiente. É um livro que tem muito a dizer, tem muito a ler repetidas vezes. Assim. Ler como acumulação. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa com Chatuzio Zetai Bai Médio no Jutrupi Amania Jogi Sasunda do Tenjote. Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kuse Destintes Indar Shinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungondo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjote. Pemejasun Pemerisu Jepemetan Lati Kusizuruan Pemocha de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jote. Nenjuane Chimpote Payuri Nepadan de Basipechambundan Kuseja Sentenjote. Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado eu Wajin Boja Bartia com seu tutor da Poça Sol Debson Chinji Lapto Sushi não se mueve de chuva dançam palunde do Partingelo uma rumba zaguru pema cede rum que loja som de lote exalin sação de papel do Jushu Sung não guarda miral do Sungele show